Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Você pode saber tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aqui embaixo na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Bom, não saia hoje. Esse é o conselho que várias mães disseram aos seus filhos em maio de 2006. Infelizmente, muitos deles tiveram que sair de casa e elas não puderam protegê-los da violência dos chamados crimes de maio, quando São Paulo foi palco de uma série de ataques envolvendo policiais e o crime organizado. Ao longo de uma semana, foram assassinadas mais de 500 pessoas em todo o estado. Ainda hoje, os responsáveis pelas mortes não foram punidos, nem a chacina saiu da invisibilidade. Neste dia 12 de maio, quinta-feira, quando o episódio completa 10 anos, o canal Futura estreia o documentário Não Saia Hoje. Então, confira um trecho que eu já explico um pouquinho mais para você na sequência. Vamos rodar aqui. Eu acho que quando mexe com teu filho, a tua cria, você se transforma numa leoa. E eu me alimento dessa luta. No dia que eu não saio para lutar, eu tô doente dentro de casa. Existem pessoas que nunca se cansam de lutar. As mães. Não Saia Hoje. Estreia dia 12 de maio, 9 da noite. Pois é, e o Brasil vive uma situação drástica. É o país onde mais se mata no mundo, superando muitos países em situação declarada de guerra. Em 2012, por exemplo, 56 mil pessoas foram assassinadas. Destas, 30 mil eram jovens com idade entre 15 e 29 anos e desse total, 77% eram negros. A maioria dos homicídios foi praticada por armas de fogo e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados, segundo dados da Anistia Internacional. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir essa complexa situação social que afeta as vidas de milhares de famílias no nosso país. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Suzana Lira, que é diretora do documentário Não Saia Hoje. Bem-vinda, Suzana, tudo bem com você? Bem-vindo, obrigada pelo convite. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Renata Neder. Ela é assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil. Bem-vinda, Renata, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E você em casa aí, como sempre, também é nosso convidado para ouvir aqui o nosso bate-papo e refletir sobre os temas que a gente vai abordar aqui. Como eu já falei no comecinho do programa, o documentário Não Saia Hoje conta com a participação de diversas mães que compartilharam suas histórias aí ao longo de uma série de tempo, série de entrevistas. Infelizmente, por conta de problemas com a produção, a gente não conseguiu trazê-las aqui até o estúdio para participarem do programa conosco, mas a história delas está representada através de alguns trechos do documentário que a gente vai rodar aqui ao longo do programa. Mas antes de mostrar um pouquinho mais do filme, eu queria ouvir da Suzana, que assumiu esse projeto junto ao pitching que o Futura oferece anualmente para a gente tratar de séries e assuntos pertinentes ao canal aqui em forma de documentário. Por que essa história tocou você e a fez levar adiante esse projeto, Suzana? Então, eu conheci a Débora há 3 anos atrás, quando eu estava fazendo um outro documentário sobre mulheres e ditadura militar. E aí, uma das minhas entrevistadas me falou da Débora, falou dos Mães de Maio. Eu fui conhecer a história dela. Ela me deu uma entrevista na época sobre o assunto. E eu fiquei encantada com a história. Eu falei, nossa, como é importante que a gente fale sobre essas mulheres, como é importante que a gente fale sobre esse assunto. E quando o Futura abriu o edital esse ano passado, em 2015, e eu sabia que agora, em 2016, ia se completar os 10 anos, e eu falei, acho que é o momento da gente fazer o filme com as Mães de Maio, para chamar a atenção justamente nessa data. Então, desde então, a gente ganhou o pitching e desde então a gente tem filmado ao longo desses meses com elas e o resultado vocês vão poder ver na tela aí. Bacana. Vamos aproveitar já e rolar o trecho de um dos depoimentos, é o trecho da Vera Lúcia, que é uma mãe que acabou perdendo a filha. Vamos ver? Sou mãe da Ana Paula. A Ana Paula é a caçula de 4 irmãos. A Paula nasceu para ser família, mãe de família. Ela tinha
a Ana Beatriz. Quando a Ana Beatriz estava com 1 ano e pouco, ela já engravidou. Tava tudo em paz, a rua, tava tudo normal, só tava aquelas rebeliões nas cadeias e tudo, mas nas ruas tava tudo em paz. E ficamos o dia inteiro aqui dentro de casa. O Joey pegou uns filmes, nós ficamos assistindo o filme o dia inteiro. Ela inventou de querer uma vitamina. Aí ela falou, a gente vai e já traz o leite das crianças. Aí saiu ela, o compadre dela, que ia ser padrinho da Bianca, que ia nascer no dia seguinte, e o outro meu genro. E ela e o marido foram até a Seara, a padaria Seara. Nisso, 4 senhores saíram de dentro do bar e entraram no carro. Eles estavam no bar tomando cerveja. E ele ficou naquela brincadeira de gato e rato. Eles passavam, aceleravam e paravam mais para frente. Aí um deles olhou e falou assim, ixi, vai ter geral. Aí o Joey falou, nós não estamos fazendo nada, estamos indo na padaria. E continuaram. Só que quando chegou na esquina de trás dessa padaria, eles pararam o carro e já saíram atirando. Um senhor que tomava conta do posto, do outro lado da esquina, veio até o meio da rua conversar com a gente. E contou tudo o que aconteceu e os nomes que ele tinha ouvido. Quando foi 6 horas da manhã, já vieram me avisar que tinham matado o senhor do posto que estava falando comigo. Temos muita testemunha, só que ninguém fala porque tem medo de morrer. É a cultura do medo, do terror, do pânico. Bom, esse é um trecho do documentário Não Saia Hoje, em que relata uma questão que a gente acompanha não só nesse caso, infelizmente, que é a questão da demora da justiça e da sensação de injustiça, principalmente das famílias. Bom, uma notícia recente agora é que a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça na segunda-feira um pedido para que a Polícia Federal investigue uma chacina ocorrida na Zona Sul de São Paulo durante a onda de violência registrada entre 12 e 20 de maio de 2006. O argumento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é a insuficiência das medidas de investigação do Estado de São Paulo sobre o caso. Na época, o caso foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo pela ausência de provas. Desde 2009, os movimentos ligados aos direitos humanos entraram aí com pedidos para federalizar este e outros casos de assassinatos de jovens no estado de São Paulo e encaminharam denúncia à Organização dos Estados Americanos, a OEA, para que a Comissão Interamericana analisasse aí o caso e punisse o Brasil. Mas até o momento aí a OEA ainda não se pronunciou. Bom, esse foi um avanço recente, aí, na verdade, de terça-feira, não de segunda, como eu falei agora há pouco. Agora, Renata, em relação à questão da injustiça, esse pode ser um sinal de que algo possa avançar em relação às investigações, a voltarem a serem investigados os casos que já tinham sido fechados, mas uma década depois é um período muito longo, principalmente para as famílias, como a gente ouviu em um dos casos das mães. De que forma, então, a Anistia tem acompanhado e visto aí esses casos que, infelizmente, não ficaram lá isolados em 2006, parecem até que tem acontecido mais frequentemente ao longo da última década. A morte de jovens com relação a armas de fogo e, muitas vezes, o Estado, a polícia também interferindo nesses casos. É importante a gente dizer que a impunidade dos casos de violência por parte do Estado ou de homicídio pela polícia no passado alimenta a violência da polícia hoje, né? Porque isso manda um recado de que isso é aceito pelo nosso sistema de justiça criminal, de que isso é aceito pelas autoridades e os policiais, então, continuam matando. E não é à toa que a gente viu, inclusive, recentemente, em São Paulo, um aumento do número de chacinas, com o envolvimento de policiais militares também, na chacina de Osasco e Barueri, recentemente, por exemplo. Isso tem, sim, a ver com a inação do Estado, tanto para tomar medidas estruturais de combate à violência policial, mas também de levar a justiça para os casos que já aconteceram. Esse passo da Procuradoria-Geral da República ele é um passo importante, mas é importante também a gente destacar que demorou muito, porque esse pedido de federalização ele aconteceu há mais de 6 anos.
anos. Né? Então, a Procuradoria-Geral demorou cerca de 6 anos para encaminhar o pedido para o Superior Tribunal de Justiça para eles avaliarem. Só explicar, só um parênteses explicando para quem está em casa, na verdade, porque a investigação supostamente seria feita no estado ou na cidade onde aconteceram os crimes, então esse pedido de federalização é que, na verdade, uma instância superior, que o STJ, na verdade, pudesse investigar os casos. Na verdade é o seguinte, a legislação brasileira prevê que, nos casos de graves violações de direitos humanos ou nos casos em que o sistema de justiça estadual, né, ou seja, a Polícia Civil do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público Estadual, não operaram, não agiram como deveriam, ou de alguma forma estavam comprometidos e a imparcialidade deles estaria comprometida, você pode pedir que a investigação seja federalizada. Nesse caso, significa que a Polícia Federal vai investigar e que o Ministério Público Federal vai atuar sobre o caso, só que precisa fazer esse pedido de federalização, isso foi encaminhado então para a Procuradoria-Geral e agora a Procuradoria-Geral encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça esse pedido. Se o Superior Tribunal de Justiça acatar esse pedido, então a Polícia Federal vai reabrir as investigações e dar seguimento a isso. Agora, é importante dizer que o pedido de federalização ele acontece para casos específicos. Então, embora a gente saiba que no marco dos crimes de maio, cerca de entre 500 e 600 pessoas foram mortas por agentes do Estado pela polícia em São Paulo em maio de 2006, esse pedido de federalização agora ele se refere especificamente ao caso de 5 meninos mortos no Parque Bristol. Existe um outro pedido também feito para alguns casos da Baixada Santista. Tem organizações de direitos humanos que acompanham isso diretamente, como a Conectas, a Justiça Global e a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo hoje está atuante nesse caso. Agora, de forma mais ampla, né, além do processo que corre no sistema de justiça criminal para a investigação desses casos, que é muito importante, a gente precisa olhar para esse contexto dos 600. Não adianta a gente avançar e olhar para esses 5 ou para outros 10 ou 15 e conseguir federalizar essas investigações e não olhar para esse problema estrutural das 600 mortes e das medidas que não foram tomadas para acabar com a violência policial. Muito bem. Para a gente falar um pouquinho sobre a mobilização dessas mães e das famílias, a gente tem outro trecho do documentário, a gente separou, que é o clipe 3 sobre manifestação, em que 1 ano após as mortes, as mães já reclamavam dessa dificuldade do acesso à justiça. A gente está com esse trechinho na mão, podemos rodar aí. Há 1 ano atrás, e nós que fomos no auditoria do CRM saber o que eles têm para nós, porque aqui em Santos a gente não encontramos recurso nenhum. A gente já não se aguenta mais em pé. Tanto sofrimento faz 1 ano, gente. Faz 1 ano e ninguém faz nada, A gente não tem ajuda de ninguém. A gente está indo no CRM, né, porque vai ter uma reunião aí de várias entidades e a gente está querendo uma resposta para ver se eles dão uma força para a gente. Estou indo para São Paulo atrás de justiça, porque em Santos nós não temos ninguém. Eu espero que lá a gente encontre as pessoas certas. Bom, como a Renata mencionou, os casos de mortes aconteceram não só na capital, na cidade de São Paulo, também na Baixada Santista e outros municípios do estado de São Paulo. Ali era um relato gravado 1 ano após as mortes, em que essa sensação já da injustiça já estava presente entre as mães. Suzana, você encontrou com elas anos depois e aquilo, na verdade, também ainda não tinha sido solucionado. Essa sensação só tinha se agravado ainda mais, né? Exatamente, e é impressionante como você vê até o rosto delas, né, Renata? A gente que está acostumada, você vê que 1 ano depois da morte, como elas estavam, como elas estão hoje, né? Há um cansaço, há uma sensação de desamparo, que elas não se deixam abater por isso, elas lutam mesmo, elas estão aí tentando mudar as coisas, mas assim, é impressionante como a luta vai evoluindo, como elas vão ficando desgastadas, né? E acho que o importante, assim, desse filme, acho que reunir esse material de arquivo que a gente teve, pessoas que colaboraram, né, tanto a Anistia quanto outras pessoas que filmaram as Mães de Maio ao longo desse tempo todo, de ajudar e de fornecer esse material pra gente, porque eu acho que esse comparativo de como essa luta ela é inglória, assim, né, como é desgastante para elas, acho que é importante estar registrado no filme, sabe? Porque hoje, né, a gente sabe dessa notícia de que começam as investigações mais sérias
sérias sobre os crimes, mas ainda tem muita coisa para se conquistar nesse processo, né? E tem muitas coisas que elas precisam. Por exemplo, atendimento psíquico. Eu acho um absurdo o Estado não atendê-las nesse sentido, né? De conseguir... a gente tem exemplos, né, que a gente conhece dentro das mãos de pessoas que precisam disso. E acho que o filme vem falar dessas necessidades que não são atendidas pelo Estado e que as instituições também não conseguem, né, atender a tudo. Mas, enfim, você vê, acho que a evolução delas, infelizmente, não positivamente, fisicamente falando, é notória no filme. Assim, isso que é um traço importante da narrativa. Bom, falando nisso, vamos aproveitar e rodar um outro trecho, então, que a gente tem mais um depoimento, que é de um pai também, que é o João de Freitas, junto com a Vera de Freitas. A Vera apareceu nesse trechinho que a gente viu há pouco, lá na praça, no centro da cidade de Santos, e agora é uma imagem tomada dela um pouco mais recente. Vamos conferir aí. Quando eu comecei a ver essas notícias que estava vendo, eu já comecei a ficar preocupado. Tanto que a gente já falava com os filhos, olha, não sai de cá porque vai ser, aqui o bairro aqui vai ter ataque. Eu falava, vai haver até uma retaliação, porque a gente já tem experiência de vida. Apareceu o governador, apareceu várias autoridades falando para não aceitar essa condição que estava impondo à sociedade, capaz a escola não fechar, para ir todo mundo... E o meu filho falou, pai, eu vou levantar e vou para a escola. Eu me deu um baque assim, eu fiquei, caramba, mas eu vou falar para ele não ir para a escola. Aí depois, daqui a pouco, comecei a lavar a louça, eu escuto uns tiros. Aí eu falei para o meu marido, João, estou atirando, eu estou escutando tiros. Meu marido saiu com tudo, eu falei, não sai porque ainda estão atirando, então a gente escutava. Ele, não, eu vou porque os meus foram para a escola e a gente tem que ver onde eles estão. E correu. Pois é, essa situação de tiroteio, de mortes nas ruas, né? A gente sempre recebe noticiário de outros países, né? Oriente Médio sempre em conflito e acha que o país não está, né? Que o Brasil não está numa situação de guerra. E sim, aqui morre-se mais do que em muitos países que declaradamente já a ONU e outros países admitem oficialmente que estão em situação de guerra. Relembrando os dados que eu mencionei na abertura do programa, só em 2012 foram 56 mil pessoas assassinadas no nosso país. Destas, 30 mil jovens entre 15 e 29 anos e, desse total, 77% eram negros. A gente tem tratado desse assunto aqui no Conexão também. Agora, a Anistia tem uma campanha muito forte também, né, Renata, em relação à questão da preservação da vida do jovem negro, que está principalmente nas periferias das grandes cidades brasileiras. De que forma a gente precisa não só fazer um alerta, mas acho que, de certa forma, chacoalhar mesmo a população para prestar atenção nessas vidas que, na verdade, estão aí numa idade que seria de produtividade, de estudar, de formar sua família, estão perdendo as vidas, na verdade, deixando até não só, muitas vezes, as mães sem filhos, mas já algumas famílias sem pais e sem esposos, por exemplo, né? A ideia da campanha Jovem Negro Vivo da Anistia Internacional foi justamente fazer esse debate com a sociedade, porque parece que a sociedade é meio indiferente, muita gente talvez não conheça esses dados, que são muito chocantes, né? Mas acho que muita gente é indiferente, talvez pelo perfil da vítima, né? O jovem negro das favelas e periferias, ele é considerado por muitos, né, como descartável, como um sujeito matável, e as pessoas não se indignam, como deveriam se indignar. É um absurdo o país estar exterminando seus jovens, sua juventude dessa forma e não fazendo nada a respeito disso. E os números continuam crescendo, né? O número atualizado já para 2014 é de 60 mil homicídios no país. E não existe hoje uma política nacional de redução de homicídios. Não existe. E a gente pede, de um lado, para as pessoas se sensibilizarem, se mobilizarem para exigir das autoridades que tomem as medidas que tem que tomar, né? Agora, também é importante a gente destacar aqui o papel do Estado, né? Assim, primeiro, de um lado, a gente vê que as políticas de segurança pública estão falhando em preservar esse bem maior, que é a vida, né? Porque um país que tem 60 mil homicídios num ano, certamente as políticas de segurança pública são falhas, não estão preservando a vida, mas, de outro lado, os agentes do Estado e a polícia, em particular, ela é responsável por uma porcentagem significativa desse total de homicídios. No Rio de Janeiro, em 2015, na cidade do Rio, a polícia em serviço foi responsável por 1 em cada 5 homicídios.
Em São Paulo, também os dados indicam essa mesma proporção, de que a polícia teria sido responsável por um em cada 5 é a força oficial do Estado que está matando boa parte dos nossos cidadãos. Pelo menos 20% das pessoas estão sendo mortas na mão de agentes do Estado. Quer dizer, de um lado, as forças de segurança pública que deveriam proteger a vida não estão protegendo, porque a gente vê essa epidemia de homicídios no Brasil, e de outro lado, elas também são um agente ativo, né, com perdão da repetição aí, dessa violação, porque eles também matam um número absurdo de pessoas. No Rio de Janeiro, no estado do Rio, no ano passado, 645 pessoas foram mortas pela polícia em serviço, dessas 307 só na capital. E se a gente olha o perfil da vítima da violência da polícia, é também o jovem negro do sexo masculino, é morador das favelas e periferias. Agora é importante só a gente ponderar também aqui, a gente está falando sobre força policial, os policiais em atividade. Não estamos falando exatamente do indivíduo policial, acho que é uma questão muito mais complexa para a gente investigar, que na verdade é uma política de Estado, né? O policial que está lá na rua, ele está respondendo a uma ordem, ele está dentro de um sistema de formação que é muito precário, que a gente já discutiu aqui também, que é importante que seja revisto, né? De que forma a gente está colocando os policiais para nos garantirem a segurança nas ruas. Então não é uma luta do menino da favela contra o indivíduo policial, a gente tem que falar que na verdade é uma política de Estado para tentar prevenir essa situação tão grave aí de insegurança que todos nós, infelizmente, vivemos. Agora, junto à Anistia, tem uma campanha, já que a gente está falando aqui de como todos nós podemos, de certa forma, tentar contribuir um pouco, tem uma campanha na internet. Então está aí na tela para você o site da Anistia, .org.br. Com essa campanha Queremos Ver os Jovens Vivos, também para a gente chamar a participação da população, de que forma cada um de nós pode e deve aqui assinar o manifesto e fazer parte dessa ação. Renata, pode explicar um pouquinho mais para a gente como funciona? As pessoas podem acessar o site anistia.org.br, assinarem o manifesto para dizer queremos ver os jovens vivos e também participar de outras ações de campanha da Anistia Internacional, que desde 2014 vem fazendo campanha sobre o tema da violência letal e da violência da polícia no Brasil, né? É muito importante que as pessoas se mobilizem, se juntem às Mães de Maio e às outras mães que estão em luta, porque essa luta a gente vê que é uma luta de longo prazo, né? Elas estão aí há 10 anos lutando para que finalmente a Procuradoria-Geral se pronuncie para tentar federalizar a investigação do caso. E a gente sabe que essa é uma luta, além de longa, muito solitária às vezes. Então a gente gostaria de convidar todas as pessoas que sensibilizaram com essa história também para acompanharem o movimento Mães de Maio e outros movimentos de mães. Enfim, toda cidade tem um grupo de mães que está se mobilizando por justiça, e é importante que as pessoas somem as suas vozes, as vozes dessas mães, não só para elas não lutarem sozinhas, mas para fortalecer essa luta, né? Juntos somos mais fortes e a gente consegue colocar pressão nas autoridades. Então, eu também gostaria de deixar aí esse chamado. As Mães de Maio estão sempre nas redes sociais, são muito ativas, então é uma forma de acompanhar essa luta delas e fortalecer. Muito bem, como disse a Renata aqui, é uma questão que não fica restrita apenas a São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive no documentário se trata, de certa forma, sobre isso. A gente já está quase encaminhando para o finzinho do programa, mas queria ouvir um relato da Suzana em relação a isso, né? Como também a gente tem que tentar ampliar essa discussão para o país como um todo, né? Sim, essa é a fala, inclusive, das Mães de Maio, né? Infelizmente, o Brasil fabrica Mães de Maio o tempo inteiro, né? Então, eu acho que o engajamento da gente nas redes sociais, apoiando elas, dizendo vocês não estão sozinhas, e também discordando desse Estado policial que mata de uma maneira tão brutal o tempo inteiro, a gente, como sociedade, tem que se engajar para que elas se sintam protegidas, porque elas são ameaçadas de todas as formas, então não é uma luta fácil, não é só uma solidão. Para além lutarem por justiça pela morte dos filhos, elas são perseguidas muitas vezes. São perseguidas, ameaçadas, caluniadas, enfim, uma série de questões que elas precisam vencer. Então, no documentário a gente tem uma simulação de um julgamento que eu acho muito simbólico, quando um advogado do policial que matou, né, e diz assim, ele apertou o gatilho, mas a sociedade inteira apoiou isso. E essa polícia, esse Estado policial nunca é julgado. É sempre o policial que foi lá e atirou. Mas por trás desse policial tem toda uma sociedade em silêncio. E nós precisamos fazer coro justamente para que todos ouçam e que a gente consiga diminuir esse índice horrível que o Brasil tem e ser um país mais justo, mais humano.
Muito bem, bom, a gente espera aqui no programa de hoje ter provocado você a refletir um pouco mais sobre esse assunto. Agora, não perca a estreia do documentário Não Saia Hoje na tela do Futura. Vai ao ar então nessa quinta-feira, dia 12 de maio, às 9 horas da noite. Logo na sequência, ele vai estar disponível no nosso site, vou colocar aí para você, futura.org.br, e aqui você também pode conferir horários de outras exibições e ver o doc na íntegra, na web. E o que a gente quer aqui, na verdade, é que esse conteúdo seja muito compartilhado, que essa discussão não fique aí restrita aqui a um programa de TV ou aí a sala da sua casa. Leve essa discussão adiante à sua roda de amigos, familiares, que é um assunto importante que tem a ver com a vida de todos nós. Por agora, devido ao tempo, preciso me despedir das duas. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela presença aqui no Conexão. Valeu. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Conexão na tela do Futura de segunda a sexta, nos horários que estão aqui embaixo, ou então qualquer hora do dia e da noite, lá no nosso site. Um abraço e até a próxima.